Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para transmitir mensagens, reportagens, entrevistas e conteúdo de qualidade que pode mudar a sua vida, assim como está mudando a minha vida. Hoje nós vamos falar de constelação familiar e para isso nós procuramos a terapeuta Valentina Varoto. Tudo bem, Valentina? Eu estou bem, Abner, e você? Tô ótimo, cada dia melhor. Ótimo. E nós vamos falar sobre constelação familiar, mas muita gente fala, mas o que é isso? Constelação familiar tem a ver com estrelas, né? Valentina, conta pra gente um pouquinho o que é constelação. Primeiro, muito obrigada por estar aqui, gratidão a todos os ouvintes que estão conosco. A constelação é um movimento sistêmico onde eu olho para a minha história de uma forma totalmente diferente do que eu estou acostumada, porque nós geralmente olhamos para a nossa história com julgamento, né? Mas a constelação, ela me leva a um conhecimento muito maior. E por que esse nome? Bert Helling, que é o fundador dessa técnica, ele compara a nossa vida, a nossa família, às estrelas, né? Tem lá, por exemplo, as Três Marias. As Três Marias, se você vai lá e tira uma Maria dela, o que vai ficar? Não é Três Marias, duas Marias. Não vai virar duas Marias. E vai causar o que no sistema? Vai causar uma grande desordem, porque eu excluí, porque eu tirei alguém dali. Porque eu tirei, como, né, fazendo uma analogia, né, se fosse possível tirar uma estrela, eu tirando essa estrela, eu causo uma desordem num sistema inteiro. Então Bert faz essa comparação, que é mais simples para que nós possamos entender, que na constelação, quem está no campo do pertencimento, que é uma das três ordens do amor, e uma lei que nós já vamos explicar já, ela causa uma grande desordem, né? Então, por exemplo, se eu tiro um membro da minha família, eu não gosto desse meu irmão, eu não quero contato com esse meu irmão porque ele é um alcoólatra, por exemplo, ou porque ele está doente, ele tem alguma síndrome ou alguma deficiência, eu excluo esse elemento da minha família porque eu tenho vergonha, porque eu não quero me envolver, porque eu não me identifico, então eu excluo. Quando eu excluo um elemento da minha família, dentro do meu campo do pertencimento, eu excluo muita coisa também. E aí nós entramos num campo de ressonância, onde um filho pode nascer olhando para a história desse tio, se tornar alcoólatra, por exemplo, né? Então é uma sequência de desordens que vão acontecendo na minha família, no meu campo sistêmico, que eu preciso olhar com amor, com gratidão, com respeito e dar lugar a todos. Olha, quando você falou em três ordens do amor, você pode falar pra gente quais são essas três ordens? Então, uma ordem é do pertencimento. Vou explicar só rapidinho o que é a lei do pertencimento. Então, dentro dessa ordem do pertencimento, quem me pertence? Né? Esse sistema é meu, eu tenho o meu sistema, você tem o seu sistema, cada um de nós tem um sistema. Né? Dentro desse sistema estão os meus pais, avós, bisavós, tataravós, todos que vieram antes de nós. Estão os meus filhos, nascidos ou não, porque o aborto tem muito peso dentro desse sistema, porque geralmente você aborta e não contabiliza, né? Eu tive lá, o meu primeiro filho foi um aborto, daí veio o segundo, daí eu já conto o segundo como o primeiro. Você faz uma exclusão. Eu acarreto, por conta dessa exclusão, muito emaranhado na minha vida. E vai travando a vida das pessoas. E vai travando. Então, por exemplo, o meu segundo filho, que é o segundo e eu denominei como primeiro porque eu não contabilizei o aborto, ele pode carregar o peso de 2. Então, olhou para esse irmão que não nasceu, e aí ou ele vai e faz tudo por 2, ou ele vai e no meio das coisas ele para, desiste das coisas. Entendeu? Então, as pessoas que começam e param, de repente ela está olhando para 2 histórias, 3 histórias, dependendo do quem veio antes dela. Tá, e quais são as outras? Por exemplo, você sofreu um dano muito grande por exemplo, financeiro, né? E você excluiu essa pessoa que te deu essa desordem. Ela também tem que ser incluída no seu sistema, porque se você não olhar, outros olharão. Engraçado como que às vezes nós passamos por alguns problemas e adversidades. Sim. E nós tentamos enganar a nós mesmos, né? Esquecer daquele problema. E quando você esquece daquele problema, você não o enfrenta, e isso acaba gerando problemas lá na frente. Sim,
acarretam grandes emaranhados dentro de nós. São vários fiozinhos soltos que tem que ter um desemaranhado mesmo, que é o termo que a gente usa na constelação. Tá, aí, na constelação a gente aprende a aceitar e a incluir isso aceitar, na nossa incluir vida. E trazer com gratidão para a minha perdoar história. Também. Então, o perdão é uma coisa bem mais profunda, né? Sim. Que dentro da constelação não se usa o termo. Não. Porque Bert, ele coloca aqui o perdão. Bert é um cara extremamente polêmico, né? Ele coloca como o perdão como se eu fosse acima do outro. Olha, Abner, eu sou tão boa que, ó, eu perdoo você, vai. Deixa pra lá. Deixa quieto isso daí. Eu tô acima, eu te perdoei, né? Agora, quando eu chego em você, eu digo, eu sinto muito pelo que nos aconteceu, eu sinto muito e eu te dou lugar, né? Você tem lugar. Aí sim, eu realmente consigo me elevar no nível do perdão, porque o perdão realmente é uma coisa divina, sim, né? Sim. Então, eu falo que te perdoei, mas eu fico remoendo dentro de mim aquilo que você provocou na minha história. Então, por exemplo, dentro da constelação, na lei do pertencimento, não existe ex. Então, ex-marido, ex-sogra. Meu pai não do céu, então existe. Imagina. Então não tem ex-marido, tem ex-mulher. Não. Tem sempre vai ter o papel dessa pessoa na vida da gente. Sim, porque foi importante, aconteceu, sim. Eu escolhi, sim. Eu atraí aquela pessoa para a minha vida. E se eu atraí, eu precisava exatamente daquele modelo, sim. Né? Então, aí eu dou lugar. Então, por exemplo, eu tive um relacionamento, esse relacionamento não deu certo, mas eu contabilizo. Então, ele foi meu primeiro marido, eu dou lugar, ele tem lugar e está tudo bem. E você faz isso na constelação aqui? Sim, porque muitas vezes as pessoas falam assim, o meu falecido ou o meu ex, nem fala o nome da pessoa, eu estou excluindo. Aí um filho vai olhar para essa história e vai repetir. Ah, então porque tem muito disso. Muito. Alguém que vem depois da gente sim. Pode ser afetado com coisas que aconteceram com a gente. Acarretar aquilo que eu não resolvi. Assim como eu estou acarretando coisas que os meus ancestrais não resolveram também. Entendi. É uma questão de ressonância. Eu olho para o relacionamento dos meus pais e repito no meu. E se eu não me acerto com os meus pais, deixando com eles o que é deles, e é a próxima lei que nós vamos falar daqui a pouco, que é a hierarquia, eu repito no meu movimento. Uhum. E tudo que eu excluo potencializa. Né? Então, por exemplo, eu excluí meu primeiro marido e vou para o segundo no mesmo modelo. Aí eu vou repetindo o padrão até eu conseguir me organizar e dar lugar para todos, para eu poder escolher um padrão realmente que venha. Então quer dizer que quando nós excluímos pessoas, principalmente no relacionamento, sim. O próximo, a gente acaba atraindo pessoas iguais. Sim. E aí o pessoal diz assim, eu tenho dedo podre para escolher namorado. Namorado. Não é isso, não tem dedo podre, você está olhando para uma história. Uhum. Isso é muito legal de olhar, porque uma das queixas maiores do relacionamento é esse, né, de repetir padrão. Então essa lei, essa ordem, a ordem do pertencimento. Tá? Nós temos que aceitar e dar lugar. E dar lugar para aquela pessoa na nossa vida. Porque eu preciso ter lugar. Então, quando eu tenho lugar, eu dou lugar. Para que eu possa me sentir pertença à minha família, eu volto para o meu lugar, né, de filha e me incluo. Porque enquanto eu não me incluir, eu estou me buscando em outros lugares. Eu preciso ter o meu lugar nessa família. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso bate-papo de hoje com a Valentina Varoto, falando sobre constelação, né? Essa técnica criada pelo filósofo alemão Bert Helling, que tem transformado vidas aí no mundo todo, né, Valentina? Sim. Mas falando em constelação, conta uma coisa para nós, quais são os benefícios dessa técnica para as pessoas que fazem? Os benefícios são inúmeros. Porque quando eu olho para a minha história com olhar de adulto, tá? Porque é importante lembrar que essa técnica não é para qualquer pessoa, tá? Não é todo mundo que pode fazer. Todo mundo pode fazer, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, porque às vezes eu não estou olhando para essa história com o meu olhar de adulta, tá? Eu estou olhando ainda com mimimi. Sabe, aquela coisa assim, mas a culpa é minha, eu coloco em que eu quiser. Então, a minha mãe, eu sou uma sofrida porque a minha mãe fez isso. Quando eu tinha 5 anos, eu não ganhei aquela boneca, eu tô com 60.
tá? E aí eu estou olhando lá com 60 para minha criança de 5 ainda. Qual é o olhar que eu estou tendo? De infância. Então Bert Helling diz que nós não constelamos inocentes. A criança é aquela coisa inocente, que se ela entra numa loja de brinquedo e ela vê uma coisa que ela quer, ela vai fazer birra até ela conseguir, né? Então eu não posso entrar para olhar para o meu sistema com birra, por exemplo, né? É comum você ouvir assim, ó, ai, mas não era isso que eu queria ver na constelação, Valentina. Ai, você acha que eu preciso constelar de novo? Então a pessoa ela não está madura, ela não está pronta para olhar o presente que a vida está dando para ela. E às vezes não aceita, né? Não aceita. Né? Valentina, nós estávamos falando sobre as 3 ordens do amor. A primeira ordem que nós falamos foi a ordem do pertencimento, né? Qual seria então a segunda ordem? A segunda ordem, hierarquia. Então é quem veio antes de mim. No caso aqui eu até trouxe os bonequinhos aqui para olhar. Então meu pai, a minha mãe chegaram antes de mim. Os meus pais vieram antes. Eu sou pequena, eles são grandes. Então o filho, ele não olha para essa história aqui dos pais e as escolhas que eles fizeram, porque os nossos pais, eles sempre fizeram e farão o melhor que eles podem por nós, independente da idade do filho. Só que cada um dá o que tem. Então, por exemplo, se o meu pai, ele não teve um pai amoroso, ele teve um pai agressivo, um pai violento, o que o meu pai vai ressonar? A mesma coisa. Então ele acaba reverberando a história que ele viveu. E ele vai passar para mim o que ele viveu, só que um pouco menos. Porque a gente sempre vai aperfeiçoando, né? E a minha mãe é a mesma coisa. Se a minha mãe não teve uma mãe amorosa, se ela não teve uma mãe acolhedora, ou se ela não foi amada da forma que ela esperava ser, como que ela vai me dar amor? Então, eu não cobro os meus pais, porque Bert diz assim que o importante para nós é o dom da vida. Ponto. 50% de mim é meu papai, 50% de mim é minha mamãe. Eu nasci, cresci, não questiono histórias de pai. Porque quando o filho, ele começa a olhar para o relacionamento dos pais, pegar as dores dos pais, eu não quero que minha mãe passe por isso. Quem sou eu para não querer ou querer alguma coisa para minha mãe que é grande? Porque cada um de nós está na história que precisa estar. Então eu tenho exatamente a história que eu preciso para ser quem sou, você tem a história que você precisa para ser quem é, e cada um de casa tem a história que necessita para ser quem é. Então nós só somos o que somos graças aos nossos pais, ao sim que eles deram à vida. Então eu tenho que ter reverência e gratidão por eles. Minha mãe, ela é representação da vida, do fluir, do impulsionar, da força no trabalho. O meu pai, ele é o meu mundo. Ele é o que firma tudo isso e que me garante o sucesso. Então, se eu tenho o meu sucesso com a minha mãe, fecho com o meu pai, o mundo é meu. Não tem tempo ruim. Então, tem aquelas mães que criam os filhos debaixo da asa. Nossa, meu filho tem que morar aqui, pertinho da minha casa, todo mundo tem que ficar aqui para reger e para administrar a vida. Isso não é criar. Isso não é deixar os filhos voarem, né? Eu volto para o meu lugar quando eu paro de resolver o problema dos meus pais, tá? Eu brinco assim, que tem filhos com 50 anos dormindo no meio da cama dos pais ainda, resolvendo aqui questionamentos dos grandes. Então não é permitido isso, nós resolvermos problemas dos nossos pais? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Não nos convém. Então nós temos que obedecer essa hierarquia. Exato. E a partir do momento, como você falou, que nós tomamos a frente, tentar resolver problemas mal resolvidos dos nossos pais, sim, vai afetar a nossa própria vida. Quando eu quero resolver o problema dos meus pais, eu estou me pondo acima deles. E eu não sou acima deles, tá? Eu sou abaixo, eu sou pequena. Quando eu quero, por exemplo, pegar uma doença, a minha mãe está doente, eu quero resolver a doença da minha mãe, eu quero essa doença para mim, porque coitada da minha mãe, eu estou me pondo acima da minha mãe. E por que nós temos a representação por bonecos? Explica pra gente. Porque eu tenho várias formas para constelar. Só para fechar uma coisa aqui, que eu estava falando na lei do pertencimento ali atrás, eu só tomo o meu lugar nesse mundo, dentro da lei do pertencimento, quando eu volto para o meu lugar de filha, sabendo que eu sou pequena. Você volte para o seu lugar de filho sabendo que você é pequeno e que seus pais são grandes, independente da escolha que fizeram aqui.
tá? É só assim que eu vou ter lugar. E é assim que eu vou me firmar nos meus trabalhos. Eu não vou ficar reclamando de patrão, eu não vou ficar reclamando do meu salário, né? Porque eu atraio o que eu quero. Então, voltando para o meu lugar, eu só vou atrair coisas boas, bênçãos, porque eu estou abaixo da bênção dos meus pais, abaixo da força deles. E aí eu posso me impulsionar. Tá? Muito bem. E quais são os problemas, então, que as pessoas apresentam quando elas vão contra essa lei da hierarquia? Emaranhados. Quando você percebe que os filhos tentam sobrepor aos pais, sim, ou assumir os problemas deles, o que acontece? Eu causo emaranhados para a minha vida. Se eu sou casado com a minha mãe, por exemplo, meu pai foi embora, faleceu, tem muita discussão aqui na briga do casal, eu entro para proteger a minha mãe, por exemplo. Eu me casei com a minha mãe, aí eu não sigo minha vida. Porque qualquer pessoa que entrar na minha vida já tem um lugar ocupado aqui. Se eu sou um menino, por exemplo, eu entrei no lugar para proteger a minha mãe, esse menino ele vai ser o filhinho da mamãe. Ele não vai conseguir ter relacionamentos que sejam autênticos, verdadeiros, porque ele já tem uma mulher muito grande do lado dele. E vamos combinar, minha sogra e meu sogro são muito grandes. Como que eu disputo com uma sogra, por exemplo? Né? Ou a mamãe foi embora, deixou o papai, a menina entrou no lugar da mamãe. Eu causo emaranhados terríveis aqui, porque quem vai ganhar de um homem desse tamanho? Né? Aí eu cresço a menininha do papai, a princesinha do papai. Menininha do papai busca menininho da mamãe para casar. Aí você imagina o emaranhado que causa. Então os dois têm que ser libertos pelos pais, os pais colocam de volta no lugar deles, dizendo assim, olha meu filho, olha minha filha, hoje nós devolvemos você para o seu lugar, porque você é pequeno e nós somos grandes. Isso é feito na constelação? Sim. Então, por exemplo, o que acontece aqui entre o papai e a mamãe é problema nosso, nós resolvemos. Os filhos são pequenos, eles não têm que se envolver aqui com o relacionamento. Né? E vai da coerência dos pais também. Tem pai que conta tudo para os filhos, tem uma discussão, mas também seu pai, mas também a sua mãe. Eu estou dividindo o meu filho ao meio. É como se eu tivesse, como se eu estivesse apodrecendo uma parte dele, porque 50% de mim é meu pai, 50% de mim é minha mãe. Então jamais os pais podem contar problemas do casal para os filhos. O casal não. Jamais. Não, ele é o melhor homem que ela podia ter como pai e ela é a melhor mulher que ela poderia ter como mãe. Então, eu digo sim para a vida, volto para o meu lugar com gratidão, com reconhecimento e amor aos meus pais, independente das histórias que eles escolheram para ter. E sigo assim, com a força dos meus pais para a vida, como a vida sendo um grande presente para mim, porque ela é. Legal. Gente, nós estamos batendo um papo com a terapeuta Valentina Varoto sobre constelação familiar. Nós vamos para o intervalo, já nós voltamos com a terceira parte desse nosso encontro aqui, sobre esse tema tão importante que afeta as pessoas no mundo inteiro. Fique ligado que já estou de volta. Muito bem, voltamos com o nosso programa de hoje falando sobre constelação familiar e a nossa convidada, a terapeuta Valentina Varoto. Nós falamos já sobre as duas ordens do amor e temos a terceira ordem agora, que é a ordem do dar e receber, né, Valentina? Exato. Conta pra gente então, fala um pouquinho dessa ordem tão importante que é a ordem do dar e receber. Sim, a ordem do dar e receber é aquela que eu só posso dar o que o outro pode me devolver, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um relacionamento, pegando o gancho do relacionamento, né? Se eu tenho um relacionamento que o outro dá demais, vai causando uma distância muito grande, porque não dá tempo de eu devolver para o outro já está me dando. Então, isso pode se fazer com financeiramente falando ou até amor. Então sim. O outro às vezes ele ama tanto que ele sufoca e não dá tempo de você responder que ele já está dando mais amor. A altura, né? A altura. Você não consegue corresponder à altura. Isso, quando você não consegue corresponder à altura, isso vai causando uma distância muito grande e esse relacionamento tende a acabar. Tá? Então tem que existir um equilíbrio no relacionamento. Sempre, em qualquer situação, para qualquer relacionamento, até de amigos.
Né? Tem pessoas que é tão amiga, ai Abner, olha, você é meu amigo. Ah não, Abner, você vai sair comigo hoje. Ah, mas Valentina já tinha combinado de sair. Não, Abner, você é meu amigo, você não pode ter outro amigo que não seja eu. Então, a pessoa é tão cheia de posses e sabe, sufoca. E aí você não pode, você não dá conta de devolver o que a pessoa espera. Né? Aí a pessoa fica frustrada. Frustrada. Aí eu brinco no campo, às vezes eu estou fazendo um workshop, eu falo, gente, cria peixe, cria unicórnio, mas não cria expectativa sobre as pessoas. Porque o outro não pode, nunca me devolveu o que eu posso receber. O criar então, expectativas traz frustração. Sempre traz frustração, porque eu faço para agradar, e eu faço de coração muitas vezes, mas eu já faço esperando alguma coisa. Porque a vida é assim, é de trocas. Mas quando fizer, então, nunca espere nada em troca. Ó, estou fazendo porque eu quis. O que você fizer, você vai fazer dentro das suas possibilidades, né? Porque você quis. Sim. Não esperando receber nada. Não esperando, porque se você está fazendo é porque eu já estou te dando. O que você não pode fazer é dar demais, porque aí você vai acabar com uma amizade, com um relacionamento, entende? Então eu só dou aquilo que o outro pode me devolver mesmo, isso é muito importante. O que as pessoas podem constelar, né? O que você faz na constelação? Quais são as áreas? Então, a pessoa pode constelar qualquer coisa. Ela pode constelar uma doença física. Geralmente as doenças, elas estão relacionadas ao campo da hierarquia. Né? Eu estou fora do meu lugar, então eu pego as doenças dos meus pais. Eu entro na lei do pertencimento, eu repito esse movimento. Então, às vezes a pessoa tem lá, você vai ao médico e qual é a pergunta natural que ele faz? Abner, tem diabetes, por exemplo, na sua família? A gente fala que é genético. Tem, meu pai tem diabetes, é genético mesmo, ela vem, Sim. Né? Ela vem e aí somatiza com aquilo que você já está trazendo. Então, se o meu pai tem diabetes, eu também preciso. Para pertencer a essa família, eu faço qualquer negócio, até doenças. Então, eu pego essa doença para mim, para que eu possa pertencer e para que eu possa ser visto através dessa família. Então, o câncer, qualquer doença. Né? Então, eu posso constelar qualquer coisa. E a consequência da constelação, esses tempos eu estava até constelando uma cliente e ela veio com a queixa da fibromialgia. Então, a fibromialgia é o quê? Nada mais, nada menos que você pegar tudo para você resolver. Vai colocando as capinhas, né? Eu tô lá com o corpo, ela falando, relatando, né? Eu tenho dor para todo lado, Valentina, faz anos que eu tomo medicação e tal e tal. E aí ela constelou. Do momento que ela estava tão adulta para olhar para tudo aquilo, ela recebeu aquilo que o campo mostrou para ela com tanto amor e gratidão, que ela saiu sem dor daqui e depois, né, não precisou nem tomar a medicação mais, tomava medicações super pesadas e tudo. Então, o que isso significa? Então eu constelo uma doença, ela vai desaparecer? Não necessariamente. Se você não está preparado para olhar para aquela doença com o olhar de adulto, ela vai permanecer ali, porque as doenças, elas são nossas amigas, elas nos trazem informações. Percebe quando alguém fica doente em casa, o que acontece? Todo mundo se mobiliza, todo mundo fica em volta, todo mundo, nossa, você está bem, você está legal, você precisa de algo, né? Se é uma doença grave, então, irmãos que não se falavam voltam a se falar, pai e filhos voltam a se falar, é um momento de cura na família, né? Porque aquela doença, ela veio para curar mesmo a família. Né? Então, na constelação, nós podemos tratar doenças, relacionamentos, o que mais? Qualquer coisa. Eu posso dinheiro, constelar dinheiro. A pessoa não tem prosperidade na vida, Sim. Também pode constelar, porque tem a ver com antepassados, tudo tem a ver com antepassados. Na verdade, tem a ver com a minha história, né? Sim. Com os meus ancestrais. Então, se, por exemplo, o dinheiro é só uma energia, ele flui para mim. Quando ele para de fluir, é porque tem algum emaranhado ali me impedindo que isso continue fluindo. Se eu tenho o olhar de adulto para olhar para essa história e entender, se meu pai faliu, porque ele faliu, eu não preciso fazer a mesma coisa. Eu posso escolher a minha história e honrá-los com uma forma de gratidão, de sucesso, de prosperidade, de amor, de saúde. É assim que nós honramos os nossos pais. Vamos lá. É lindo. Ô Valentina, me conta uma coisa. Eu estou fazendo constelação com ela já 3 sessões, né? E por que tem dias que eu me sinto muito mal, que eu saio daqui como se tivesse tomado uma surra de taco de beisebol, vamos dizer a palavra correta? O certo nem na verdade você está fazendo uma terapia individual, né?
que é do barômetro emocional e que inclui também movimentos sistêmicos. Mas a constelação, sim, tem essa queixa de sair com dor, eu sair com dor de cabeça, eu sair com vontade de vomitar, eu sair passando mal. O que acontece? Acontece que, primeiro, que não precisa sair passando mal. É só falar para o facilitador que está aqui para ver se dá para ressignificar, e geralmente dá para ressignificar. O que acontece é o seguinte, quando nós estamos constelando, nós estamos dentro de uma memória arcaica, que vem lá de trás, tudo aquilo que está me levando àqueles emaranhados e que eu não faço ideia que seja. Quando eu me deparo com a minha realidade e falo, eu estava no lugar da minha mãe, por isso que tudo está acontecendo comigo, e eu me obrigo a voltar para o meu lugar de filha, isso dói. Eu saio de uma coisa que a gente chama na constelação de consciência leve, porque enquanto eu estou aqui no meio dos meus pais, dormindo no meio da cama deles, eu estou com a consciência leve. Tá? Você está protegido. Por quê? Não, porque eu estou honrando a história dos meus pais de uma forma negativa, então tá tudo bem. Então, se você tem diabetes, eu tenho diabetes, então, tamo junto. Só que eu entendi que eu não preciso mais ficar sofrendo com o meu emprego, eu não preciso mais sofrer nos meus relacionamentos, eu posso ter, tudo vem para mim com leveza, alegria e glórias, que é um movimento que eu faço muito aqui dentro do campo sistêmico, e eu posso voltar para o meu lugar. E voltar para o meu lugar me acessa uma memória de consciência pesada. Porque, meu Deus, eu estou rompendo com os meus pais, é como se fosse um rompimento para eu seguir a minha história com leveza. E deixar eles seguirem a história deles. E deixar eles seguirem a história deles. Por isso que causa esse peso. Então, às vezes eu saio como se fosse um trator tivesse passado por cima de mim, por conta de eu estar entrando nessa consciência pesada. E nós só somos quem somos quando entramos na consciência pesada, que as pessoas chamam de ovelha negra. Nossa, aquela pessoa é ovelha negra de casa. Aquela pessoa, ela veio, essa minha irmã, ela faz tudo o contrário de todo mundo, então ela é mal vista. Mas é ela que está mostrando o caminho certo, por exemplo. Cada um tem que seguir o seu próprio caminho. Cada um tem que seguir seu próprio caminho. E aí ela vai numa direção contrária. Então é por esse motivo que muitas vezes eu saio do campo sistêmico e às vezes a pessoa está tão na infância que ela fala assim, nunca mais eu volto naquilo lá, Deus me livre, eu vomitei, eu passei mal, o que é aquilo? Aí as pessoas já jogam hoje você joga para Deus ou você joga para o diabo, né? Aquilo lá não é de Deus não, que não sei o que, eu passei mal. Nossa, as pessoas elas têm uma representação estranha, né? Parece que está tomado. Não tem nada disso, são memórias que estão sendo acessadas lá da minha consciência arcaica e que está ali sendo representada dentro do campo. Bem, pessoal, nosso tempo está curtíssimo e eu quero encerrar o programa. Com certeza nós teremos outros bate-papos com a Valentina, para explicar melhor. Mas se você quiser conhecer mais, a Valentina faz constelação familiar aqui na rua. Eu atendo aqui na rua Antônio de Almeida Leite, 524, fica em cima do salão da Luana Abad. E o telefone? 9776-2510. Eu faço as constelações toda terça a quinta às 19 horas e no sábado às 13h30. Muito bem. Estão todos convidados. Só precisa mandar uma mensagem para deixar WhatsApp, na agenda, né? Legal. E aí Valentina, conhecer essa nova técnica. Muito obrigado. Eu que agradeço, Abner, a oportunidade. Prazer foi todo meu. Eu estou tendo essa experiência maravilhosa de poder constelar com ela. Já estou sentindo que eu estou mais leve e a minha vida está destravando, porque eu estou assumindo o meu papel, como nós falamos aqui, né? O papel de filho, tenho a minha história e a minha vida. Se você gostou, deixa um comentário aí, pergunta, seja lá o que for, que nós vamos responder você, tá bom? Um abraço, até qualquer hora e fiquem com Deus.